Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos reunidos mais uma vez com o programa Consensos. Eu quero já começar o programa de hoje abraçando aos meus irmãos, aos meus amigos da região metropolitana da cidade do Recife, mas não apenas esses. Quero também abraçar aos irmãos de todo o estado de Pernambuco, onde nós temos entrado, você que está acompanhando também pela internet. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. É o programa Consensos, desejando ser instrumento de bênção e edificação na tua vida e nas vidas dos teus familiares. Você pode participar conosco, mandando o seu e-mail, consensos@ig.com.br, pode mandar o seu torpedo, 8111-3904, 8574-4865. E aí você nos ajuda a fazer o programa, sugerindo temas, fazendo críticas, dando opinião, e pode também nos adicionar como amigo no Facebook, Robert Valgóis. Por favor, nos ajude a construir um programa melhor para você, em nome de Jesus, tá certo? Tema do programa de hoje é uma relação que tem gerado repercussões tremendas. Vamos conversar sobre o contato, sobre a relação do pastor com a igreja. Será que essa relação está em crise? A igreja tem cobrado demais dos seus pastores? E os pastores têm conseguido corresponder àquilo que a igreja quer do seu vocacionado? Para falar sobre isso, estou recebendo nos nossos estúdios o reverendo Edson Parisi, que é um dos pastores da igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, e também é filósofo pela Universidade Federal de Pernambuco. Certamente vai nos ajudar a dirimir muitas dúvidas nessa manhã. Queria falar de dois parceiros importantes antes da gente conversar com o reverendo Edson. O primeiro é a Veja Ótica. Está vendo esses óculos bonitos que estão aqui nas minhas mãos? Pois bem, nós adquirimos lá na Veja Ótica. Como pastor, eu tive um desconto de 50%, e você também pode ter. Se você que é pastor de qualquer denominação for na Veja Ótica, se identificar como tal, você no ato da compra já tem um desconto de 50%. Você que não é pastor, mas é evangélico, é um servo de Deus, poderá discutir o seu desconto. Procure lá a Rejane, que é a gerente geral, o nosso querido Alexandre, um abraço para o Alexandre, e você vai conquistar um bom desconto para abençoar a sua vida e as vidas dos seus familiares. A Veja Ótica tem os melhores preços, as melhores opções. Fica ali na Manuel Borba, procure lá, Veja Ótica, que tem como propósito ser instrumento de bênção na vida do povo de Deus. Veja Ótica, te ajudando a ver, a enxergar melhor, tá certo? A outra parceira também muito importante é a Academia Cristã de Boa Viagem. Olha, eu tenho dito o seguinte: educação é coisa séria. Não vá colocar seu filho em qualquer escola. Faça um esforço maior e dê a excelência. Dê o melhor que você pode dar para o seu filho. E excelência você vai encontrar seguramente na Academia Cristã de Boa Viagem. Ouça o que eu vou lhe dizer. Para mim, a principal escola evangélica de Pernambuco. Veja esse vídeo. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Reverendo Edson Parisi, uma alegria tê-lo conosco no programa Consenso, nessa nova fase, o Consenso na televisão, alcançando aí praticamente todo o estado de Pernambuco. Alegria poder contar com a sua presença aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, reverendo Robert Roy, é uma alegria nossa também. Querido, muito se fala dessa relação pastor-igreja, muito se fala dos conflitos existentes entre pastor e igreja, e eu já queria começar tentando entender o seguinte: esses conflitos são reais, eles realmente existem? Como é que você tem visto isso na sua dinâmica pastoral? Sim, existem, reverendo Roberval. Inclusive, a gente observa isso em termos concretos, na medida em que muitos pastores hoje em dia estão sentindo a necessidade de correrem para outro tipo de vocação, de profissão, não só por necessidades materiais, mas por uma pressão psicológica à luz dessa tensão que existe nessa relação pastor e igreja. Então o irmão está dizendo que uma
das razões da tensão, da crise, dessa problemática generalizada, reside no fato de que alguns pastores estão procurando outros afazeres e outras atividades fora da relação pastoral, do sacerdócio, enfim, seria isso? Exatamente, exatamente. Essa relação é muito complexa, reverendo Roberval, passa por muitos viés, e isso tem levado alguns pastores que não suportam as pressões a procurarem outro tipo de opção financeira e até realização pessoal também. Então o problema é eminentemente financeiro. Não só financeira. As relações pastorais com a igreja passam pelo viés financeiro, conforme o caso, mas não são só essa não é a única razão. Na sua opinião, a igreja não fica satisfeita com um pastor que de alguma forma divide o seu tempo com atividade dentro da igreja e fora, na advocacia, na medicina, na docência? A igreja não fica satisfeita com isso? Algumas igrejas sim, Roberval, mas outras não, porque a igreja muitas vezes dá o mínimo de condições para alguns pastores e ela tem essa expectativa que os pastores correspondam com um pouco mais de tempo. Tá, e aí a gente chega no ponto talvez nevrálgico da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é o seguinte: por que, além dessas questões que o irmão já mencionou, por que isso parece, essa relação doentia, patológica, eu diria em crise, tem se aguçado com mais intensidade nos últimos tempos, reverendo Edson? Reverendo Roberval, essa pergunta é muito interessante. De fato, há uma crise, há uma dificuldade e há vários viés que explicam essas dificuldades. Por exemplo, nas nossas relações sociais, como amigo, como esposo, na igreja, na relação pastor-igreja, o ser humano está sempre buscando ou exigindo expectativas. Nós nos relacionamos dessa forma e nós entendemos que a igreja hoje tem colocado expectativas sobre os pastores imensamente grandes. Hoje um pastor, para se dar bem em muita igreja, ele tem que ser um homem quase perfeito, vamos usar essa terminologia. Por exemplo, as igrejas esperam que seus pastores preguem bem, que sejam bons visitadores, bons conselheiros, bons nas relações sociais. Isso faz com que a igreja crie essas expectativas, às vezes, para além da realidade da relação pastoral com a igreja. Outra questão que a gente pode levantar é a viés de cunho teológico. A igreja tem uma tendência de não compreender certas perspectivas da eclesiologia bíblica. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tem dado dons à igreja, o que significa que os pastores também os possuem. Mas, na verdade, a mesma Bíblia diz, e o povo de Deus precisa entender isso, que os pastores não possuem todos os dons. Alguns pastores vão possuir o dom de pregação, outros pastores vão possuir o dom de aconselhamento, outros pastores vão possuir o dom de ouvir as pessoas e seus problemas, o dom de visitação, vamos dizer assim, falando de forma mais ampla. E isso significa que pastor nenhum vai poder satisfazer toda essa expectativa que a igreja coloca, no sentido dos pastores possuírem praticamente quase todos os dons. Uma questão que a gente precisa levantar também, pastor Roberval, é o fato de que a igreja vive níveis de espiritualidade distintas de uma para outra. Há igrejas que são mais maduras e há igrejas que são menos maduras. E o ser humano ele está nesse processo santificatório. Uma vez que a igreja é composta por pessoas que têm mais maturidade e por pessoas que têm menos maturidade, a tendência é de ser, nas relações da igreja ou da parte da igreja onde os membros possuem menos maturidade com seus pastores, essa falta de maturidade vai se refletir, fazendo com que a igreja não compreenda, fazendo com que a igreja tenha dificuldade de compreender que o pastor é um ser humano limitado, que o pastor não possui todos os dons, que a igreja não pode colocar e esperar a satisfação de todas as suas expectativas. Bom, mas nessa linha conceptiva, reverendo Edson Parisi, eu posso afirmar que a igreja também tem alguma razão em alguns momentos, porque muitos pastores acabam não correspondendo nas questões elementares que a igreja precisa, como visitação, preparo do sermão, não? Infelizmente, alguns pastores não honram essa vocação, não honram esse título que recebeu da igreja. O que nós vemos muitas vezes é algumas igrejas cobrando de seus pastores mais empenho no trabalho da igreja local, mais dedicação, mais investimento na preparação dos seus sermões, mais dedicação às relações humanas com a igreja, e nós entendemos que os pastores têm que dar realmente essa resposta à igreja. Eles são os profetas, eles são os doutores, eles são os pastores, muitos deles recebem uma parte ou o total apoio financeiro
sinceridade da parte da igreja e por razões de sua vocação, por razões de seu compromisso com Deus e por razões de seu amor para com o seu rebanho, eles devem se dedicar à igreja. E infelizmente, pastor Roberval, alguns pastores não têm tomado essa postura, gerando tensões profundas. Então, reverendo, na verdade, interessante, muito interessante a sua fala. Agora, qual a visão que, digamos assim, externamente as pessoas têm da igreja, com essa coisa aí do Silas Malafaia, do Edir Macedo, do R.R. Soares, milionários? O que a sociedade espera dos pastores? Reverendo Roberval, a impressão da sociedade não tem sido muito boa. E, de certa forma, até um certo ponto, ela tem razão nisso. Ah, ela tem razão? De certa forma, sim, porque essas grandes missões, como Mundial, Universal, o Ministério de Silas Malafaia, R.R. Soares, eles estão mexendo com milhões no que diz respeito a ofertas. E o ideal seria que eles, de alguma forma, seguissem o modelo de algumas missões americanas, como a Associação Evangelística Billy Graham, que anualmente abre as suas finanças para receber auditoria de grandes empresas desse ramo nos Estados Unidos. Você entende, então, que essa situação toda acaba por contribuir para a má imagem do pastor, eu diria até da igreja e da comunidade evangélica para os não evangélicos? Sem dúvida, porque a tendência da sociedade é achar que todo pastor segue esse mesmo modelo que a sociedade vê em alguns outros pastores. E isso tem prejudicado muito a relação ou a imagem da igreja e do pastor com a sociedade. Deixa eu falar com o meu internauta aqui. Tem duas perguntinhas para o senhor, lembrando ao nosso internauta que, lamentavelmente, por uma questão de tempo mesmo, nós não podemos ler todos os e-mails, todos os torpedos, mas lá na Rádio Maranata a gente tenta ler todos, mas eu tenho dois aqui que foram selecionados. Ao reverendo Edson, parabenizando o consenso agora na Rede Bandeirantes, todo sábado pela manhã. Quer saber do senhor, reverendo, se, na sua opinião, o pastor ganha bem, se as igrejas remuneram bem os pastores? Por incrível que pareça, reverendo Roberval, a maior parte das igrejas não remuneram bem seus pastores, porque nós temos uma igreja representada, uma igreja de Cristo representada por várias comunidades, e a maioria dessas comunidades são comunidades pequenas. Isso força muitos desses pastores a terem que trabalhar fora para manter suas famílias. O que acaba gerando a crise que o senhor falou anteriormente, né? O que acaba contribuindo exatamente com essa crise relacional entre pastor e comunidade. A Marília, ela parabeniza o programa e faz uma abordagem interessante. Ela sugere um tema sobre mulher de pastores e pergunta se as mulheres dos pastores estão frustradas com os ministérios dos seus maridos. Reverendo Roberval, essa pergunta é muito interessante e a verdade é que existem muitas mulheres de pastores frustradas, amarguradas com essa relação pastor e igreja, porque elas têm percebido que essa relação vai além da relação com o marido, atingindo a elas e os filhos. Reverendo Edson, a gente quer agradecer a gentileza da sua participação conosco aqui no programa Consenso e queremos, antes das suas considerações finais, derradeiras, abrir o espaço para o senhor, então, dizer qual a postura da igreja, qual a postura dos pastores, para tentar minimizar essa crise tão aguçada. A postura seria, reverendo Roberval, honrar essa vocação, honrar esse chamado, dedicando-se à igreja, obviamente, dentro da possibilidade do tempo que cada um acertou com sua comunidade local, e principalmente amando essa igreja, amando esse povo e expressando esse amor através de sermões preparados, uma vida piedosa, uma vida de exemplo, uma vida de dedicação a essa comunidade nas suas necessidades mais profundas. Tá bom, reverendo, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Agora, então, as suas considerações finais, fala aí para o nosso público, no estado de Pernambuco, concluindo a sua fala. Eu quero agradecer ao pastor Roberval essa oportunidade, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo nessa manhã, e eu queria pedir a você que ama Jesus Cristo, que é parte dessa igreja gloriosa, a Igreja de Cristo, que ame seu pastor, que ore pelo seu pastor, que apoie seu pastor, e quando você tiver dificuldades nessa relação tão complexa, você procure o seu pastor, abra seu coração, diga que o ama, que está desejando ter uma relação mais profunda, mais pura, uma relação cristã de amor verdadeiro, de forma tal que você, junto com o seu pastor, na sua comunidade, possa contribuir para que sua comunidade e a Igreja de Cristo possa crescer, trazendo toda honra, glória e bom testemunho à nossa sociedade. Tá bom, reverendo, nós é que agradecemos a sua participação, a gente sabe aí da sua agenda super concorrida, só atendendo a nossa produção. Vamos orar, pedir para o senhor fazer uma oração, por favor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esses momentos, abençoa os ouvintes nas suas necessidades mais profundas.
profunda, abençoa as igrejas e que a relação pastor e comunidade possa ser uma relação de amor, de carinho, de crescimento espiritual, de ajuda mútua, de forma que a tua igreja e teu nome possa ser glorificado e exaltado, Pai, trazendo bênção para essa comunidade e para essa sociedade na qual vivemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.